Adriano Imperador tinha tudo para ter se tornado um dos maiores jogadores da história do futebol, porém uma série de tragédias em sua vida acabou tirando o brilho do jogador, que jamais atingiu o nível que todos esperavam. Nesse vídeo vamos ver como aconteceu o auge e queda de Adriano Imperador. Desde muito cedo, Adriano já chamava atenção jogando futebol com seus amigos nos campos de futebol da Vila Cruzeiro, lugar onde Adriano morava, e por lá todos já viam que ele era diferente dos garotos da sua idade. Com 7 anos, sua mãe matriculou em uma escolinha do Flamengo, para que o jovem melhorasse suas habilidades no futebol, e em 2000, Adriano subiu para o time principal do Flamengo, e dali para frente, sua carreira decolaria de vez, e ele se tornaria um dos principais atacantes do mundo. E em 2001, Adriano recebeu sua primeira oportunidade na seleção. Ele foi convocado para as eliminatórias da Copa do Mundo 2002, que aconteceria no Japão, e Adriano acabou não ficando muito tempo no futebol brasileiro, isso porque, em 2001, ele foi negociado com a Inter de Milão. E ele foi o começo da sua jornada no futebol europeu, porém nesse começo ele teve dificuldades em se adaptar e ele não conseguiu se firmar na Inter. Então o time italiano decidiu emprestá-lo para ele ganhar mais experiência, e Adriano teve passagens por Fiorentina e também pelo Parma, e esses empréstimos fizeram muito bem para ele, e Adriano voltaria para a Inter em 2004 para se tornar aí o Imperador. Agora, mais experiente, Adriano virou peça-chave do time italiano, e ele era um jogador muito forte fisicamente e possuía um chute surreal na perna esquerda. Na temporada 2004-2005, ele jogou demais na Inter, e Adriano se consolidou como um dos principais atacantes do mundo. Nessa temporada, ele jogou em 42 jogos e marcou 28 gols, números incríveis do brasileiro, e ele ainda terminou em sexto na bola de ouro daquele ano. Em 2004, ele também foi jogar a Copa América com o Brasil, e Adriano fez uma competição fantástica com a seleção, e ele foi essencial para o Brasil naquele torneio. Na final, ele foi decisivo contra a Argentina, e o Brasil acabou se sagrando campeão, e a temporada dele foi simplesmente fantástica, tanto na Inter de Milão, como também atuando com a seleção brasileira, e parecia que o céu era o limite para Adriano. Porém, infelizmente, algo terrível aconteceu. Após vencer a Copa América daquele ano, sendo um dos principais jogadores do mundo, infelizmente, o pai de Adriano veio a falecer, e esse foi um golpe duríssimo para o jogador, que tinha seu pai como seu grande herói, e após isso, Adriano nunca mais foi o mesmo, e segundo ele próprio, o futebol havia perdido a graça, e ele acabou desenvolvendo um grande problema com o álcool, e nessa mesma época ele também perdeu aí um grande amigo, outro grande baque para o jogador. E essa foi sem dúvidas a pior fase na vida do jogador, só que apesar de tudo isso, ele conseguiu fazer uma excelente temporada na Inter. A temporada 2005-2006 do Imperador foi fantástica, e mais uma vez Adriano foi o principal jogador do time italiano, e ele seguia decidindo e balançando as redes adversárias. E em 2006, ele foi disputar a Copa do Mundo com a seleção brasileira. Só que o desempenho dele foi muito abaixo das expectativas, assim como de toda a seleção brasileira naquele Mundial. E após a derrota da seleção brasileira na Copa do Mundo, começaria a derrocada na carreira de Adriano. O brasileiro parecia que havia chegado no seu limite com tudo que havia acontecido em sua vida, e ele já não conseguia mais ser o mesmo jogador de antes. E Adriano ficou na Inter de Milão até o ano de 2008, e com a camisa da Inter ele disputou 180 jogos e marcou 79 gols. E sem dúvidas, ele marcou seu nome na história da Inter de Milão, e até hoje ele é adorado e idolatrado por lá. O cara fez história. E em 2008, Adriano foi emprestado ao São Paulo, e mesmo ele já não estando mais no mesmo nível de antes, ele conseguiu ter um ótimo desempenho atuando com a camisa tricolor. E com a camisa do São Paulo, Adriano teve ótimos números. Por lá, ele disputou 28 jogos e marcou 17 gols. Mas apesar do seu bom desempenho, Adriano ficou apenas um ano lá no São Paulo. Em 2009, Adriano retornou para o seu time do coração, o Flamengo, e as expectativas eram bem altas com seu retorno, e ele cumpriu com essas expectativas. Naquele ano, ele jogou muito com o Flamengo, e ele foi peça-chave para o título brasileiro do Mengão daquele ano, um momento histórico para o Flamengo, principalmente para Adriano, que retornou para o seu time do coração e conquistou um título tão importante. E com a camisa do Flamengo, ele disputou 48 jogos e marcou 34 gols, números fenomenais. Porém, ele também ficou pouco tempo no Flamengo. E em 2010, Adriano acabou retornando para o futebol europeu para atuar lá na Roma da Itália. E essa seria o seu retorno ao futebol italiano após anos. Só que na Roma, Adriano decepcionou demais. Por lá, o brasileiro não conseguiu ter boas atuações e ele estava longe da sua melhor forma física. Claramente, Adriano já não tinha mais o nível para atuar no futebol europeu. E pouco tempo depois, o seu contrato acabou sendo rescindido. E sua passagem por lá acabou sendo aí uma enorme decepção para os torcedores e para os donos da Roma. E depois, Adriano acabou indo jogar no Corinthians, e o Timão resolveu apostar nele para ser o grande substituto de Ronaldo Fenômeno, que havia se aposentado. Só que Adriano não conseguiu vingar no Corinthians, e ele teve uma passagem extremamente rápida no Timão, e por lá ele jogou apenas 7 jogos e marcou 2 gols, e sua passagem por lá foi uma grande decepção para os torcedores, que esperavam muito dele, porém ele claramente estava perto do fim de sua carreira,
e ele já não conseguia mais ter grandes atuações atuando dentro do futebol brasileiro. E Adriano acabou tendo uma passagem relâmpago também no Atlético Paranaense. Por lá, ele jogou apenas 3 meses, mas infelizmente também não conseguiu se firmar no clube paranaense. E o último clube da carreira de Adriano foi o Miami United, lá dos Estados Unidos. E por lá, ele jogou um jogo e marcou apenas um gol. E após isso, Adriano se aposentou do futebol. E ele foi, sem dúvidas, um dos maiores talentos que o futebol brasileiro já revelou. E no seu auge, Adriano foi simplesmente imparável. E em toda a sua carreira, ele disputou 418 jogos e marcou 205 gols. E mesmo seu auge tendo durado pouco tempo, foi o suficiente para colocá-lo no hall dos grandes atacantes da história do futebol brasileiro. E Adriano foi inspiração para diversos jovens no Brasil. E se nada de ruim tivesse acontecido em sua vida, sem dúvidas, ele teria sido eleito o melhor jogador do mundo, porque ele era muito diferenciado e acima da média. Muito obrigado por tudo que você fez pelo futebol. E obrigado por nos inspirar e nos encantar com todos os seus lances mágicos dentro de campo. Você foi simplesmente gigante e histórico, não só dentro do futebol, mas também na vida. E seu legado jamais será esquecido.